Olá meus amigos, olá minhas amigas, olá candidatos de todo o país, aqui estou eu mais uma vez, professor Braia, para mais uma aula do nosso Aprova no Enem aí, tá certo? Nessa aula eu quero convidar você a estar junto comigo para a gente definir, mostrar para você os principais pontos envolvendo a história dos conjuntos. A história dos conjuntos, ela está presente em todas as provas, em todas as edições envolvendo a prova do Enem. Se ela não está presente com questões específicas de conjunto, ela está presente embutida em outros assuntos, em outros temas que usam a teoria dos conjuntos como parte da resolução. Ou seja, você não pode ir lá fazer a prova sem conhecer e sem entender um pouquinho mais dessa história envolvendo a teoria dos conjuntos aí, tá certo? Mas uma aula começando e é claro, você já sabe, é o meu convidado mais que especial. Vem comigo então, olha só. Vamos trabalhar agora a história associada aos conjuntos, maravilha? Bem, a primeira ideia que você precisa ter é a seguinte, olha, conjunto é considerado um ente primitivo, é considerado uma ideia primitiva. E exatamente por ser uma ideia primitiva, a gente não tem uma definição precisa associada. Nós não conseguimos definir de forma precisa o que é um conjunto. Isso não significa que a gente não tem ideia do que seja conjunto. Dá para ter uma boa ideia. Agora, a palavra conjunto, ela não recebe uma definição precisa, formal. Ou seja, não tem únicas palavras que definem conjunto, tá? Agora, o que é o conjunto de uma forma menos criteriosa? Vamos dar uma olhadinha? Olha só, sendo um pouco menos criterioso, a gente pode dizer que um conjunto é uma coleção ou um agrupamento de objetos que têm uma determinada característica, ou seja, que estão dentro de uma determinada classe. Então, quando você fala em uma coleção ou um agrupamento de objetos que tem uma determinada característica, eu estou falando agora de um conjunto. Entenda, um conjunto, esses objetos, né, esses objetos, eles formam o conjunto. E esses objetos são chamados de membros, mas é mais comum mesmo chamar de elementos de um conjunto. Ou seja, um conjunto é formado pelos seus elementos, tá certo? Bom, aqui eu tenho um exemplo que é o conjunto de oficiais. Repare que são homens que pertencem a uma determinada corporação. Eles têm a característica de serem oficiais. Ou seja, eles são uma coleção de elementos que tem uma determinada característica, beleza? Então, isso é a ideia de conjunto. Bom, superado a ideia de conjunto, vamos dar mais um passo nessa história dos conjuntos, que é como se faz a notação. Ou seja, como que a gente vai representar esses conjuntos agora? Olha só, a notação, ela é feita em linhas gerais da seguinte forma. Um conjunto ganha o nome usando letras maiúsculas do nosso alfabeto. Ou seja, o nome de um conjunto é uma letra maiúscula do nosso alfabeto. E os seus elementos? Fácil. Os seus elementos vão ficar representados entre chaves e separados por ponto e vírgula, ou muitas vezes só com vírgula, não é incomum, tá certo? Por exemplo, ó, as letras do alfabeto, eu vou chamar de conjunto L, vou abrir chaves e vou colocar todas as letras ali dentro, ó, A, B, C, D, E, até o X, Y, Z. E depois vou fechar as chaves. Aqui está a representação do conjunto L, que nesse caso são as letras do alfabeto. Perfeito? Muito bem, vamos em frente. Agora, cuidado, porque quando se fala em conjuntos, existem algumas relações que você precisa entender. A primeira delas é a chamada relação de pertinência. A relação de pertinência é muito simples. Ela só fala para você se um elemento faz parte ou se um elemento não faz parte de um conjunto. É isso. Olha só. Quando você diz que um elemento faz parte de um conjunto, apresenta para você o símbolo pertence. Ou seja, se um elemento pertence a um conjunto, é porque ele está dentro do conjunto. Ele é um dos elementos do conjunto. Agora, você olha e fala assim, puxa, esse elemento não está no conjunto. Se ele não está no conjunto, é porque daí ele não pertence. O símbolo do não pertence é igual ao símbolo pertence, só que com o traço. Veja um exemplo, olha só. O conjunto M, formado pelos elementos 2, 4, 6, 8 e 10. Repare, 2 é um elemento de M.
Então 2 pertence ao conjunto M. Já o 5 não é um elemento do conjunto M. 5 não faz parte dessa estrutura. Então o 5 não pertence a M. Perfeito? Muito tranquila a relação de pertinência. Se o elemento ali está, ele pertence. Se ele não está, ele não pertence. Maravilha? Vamos em frente. Agora, existem alguns conjuntos especiais. E esses conjuntos especiais devem ser entendidos com carinho. Dentre eles, eu tenho o conjunto vazio. O conjunto vazio, ou também conhecido como conjunto nulo, é aquele conjunto que não possui elementos. Aí começa a ficar um pouquinho esquisito, porque você pode pensar e falar assim, mas Brian, como que um conjunto não vai ter elementos se todo conjunto tem os seus elementos? Pois é. Para que um conjunto não tenha elementos, você precisa pensar em uma regra ou em alguma formação que ninguém consiga atender. Por exemplo, tem uma professora aqui na prova concurso que ela chegou para mim recentemente e falou o seguinte, falou assim, Brian, eu estou procurando um namorado. Só que o meu namorado tem que ser bonito, ele tem que ser elegante, ele tem que ter uma boa condição financeira, ele não pode gostar de sair à noite, ele tem que gostar de mim de todo jeito que eu sou, eu nunca vou mudar. Cara, a menina colocou tanta condição ali, que eu falei assim, olha, tá um pouco complicado deixar um namorado para você. Ou seja, quando você vai criando um conjunto e vai colocando muitas condições em cima dele, corre-se o risco de o conjunto não ter ninguém, ficar sem ninguém, que é o caso, né? Nesse caso, se aproxima mais ou menos, foi o melhor exemplo que eu consegui. Matematicamente, tem como formar um conjunto vazio? Claro que tem, olha só. Se você pensar que um conjunto é vazio, é porque ele é um conjunto que não tem elementos, é o conjunto nulo. Por exemplo, como que um número vai ser ao mesmo tempo maior que 9 e menor que 5? Não tem como. Ou o número é só maior que 9 ou ele é só menor que 5. Simultaneamente, não tem como. Um número positivo que é par e ímpar simultaneamente, da onde? Ou o número é par ou ele é ímpar, não tem número que cumpre as duas condições. Essas categorias, quando ninguém atende a condição, aí sai o conjunto vazio, perfeito? Tem mais conjuntos especiais. O conjunto que é unitário. O conjunto unitário é aquele conjunto que tem um único elemento, perfeito? Por exemplo, você que é noivo, noiva, casado ou casada, você faz parte de um conjunto unitário, daquele que é seu esposo, daquele que é a sua esposa, ou daquele que é o seu cônjuge, noivo, noiva de repente. É um único elemento, é um conjunto unitário, tá certo? Temos também, olha só, o conjunto unitário só com o elemento 3, só com o elemento 0. Temos ainda o conjunto finito. O que é um conjunto finito? Fácil, é um conjunto que tem uma quantidade limitada de elementos. Ou seja, você consegue contar e enumerar quantos são. Exemplo, olha lá, ó, conjunto de elementos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Este é um conjunto finito, porque tem uma quantidade limitada e enumerável de elementos. Tem também os conjuntos infinitos, que a gente vai discutir mais adiante. Dentre os conjuntos infinitos, e é claro, é aquele que tem uma quantidade ilimitada de termos, e dentre os conjuntos infinitos, cabem aqui, merece destaque, o conjunto dos números, tá? Os conjuntos numéricos, como por exemplo os naturais, os inteiros, os racionais, os irracionais, os reais e até mesmo os números complexos. Sobre conjuntos infinitos, em especial conjuntos numéricos, reservamos um capítulo adiante aí, então você que está assistindo essa aula, tem a aula de conjuntos numéricos, por favor, não deixe de assistir também, tá certo? Bom, agora vamos falar um pouquinho desse cidadão que modificou o entendimento e a representação de um conjunto. E a partir dele conseguimos muitos avanços e principalmente resolver muitas questões associadas a conjunto. Eu estou me referindo ao nosso amigo Venn, nosso amigo John Venn. Essa é uma atualização recente da história da matemática, tá? O nosso amigo filósofo John Venn, veja que ele foi de 1800 e pouco, ele mudou o entendimento e a representação de um conjunto. Ele falou que além de representar entre chaves um conjunto, você pode colocar os elementos de um conjunto todos dentro de uma região fechada qualquer. Essa região fechada pode ser um retângulo, um quadrado, um círculo ou qualquer curva que você deseje. Olha só o conjunto A aqui, seus elementos. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Olha lá, ó, todos os elementos dentro de uma região fechada. Olha o conjunto das vogais A, E, I, O, U. Olha alguns pares ordenados aqui, todos dentro de uma região fechada. Então você pode representar um conjunto por meio das chaves ou por meio da representação de Venn dentro de uma curva fechada qualquer. A partir da ideia do Venn, parece uma coisa boba, né? Fala assim, vou colocar os elementos todos dentro de uma região fechada. Só que eu tenho agora muitas possibilidades e muitas formas de entender esses conjuntos. Quer ver só? A partir dessa ideia, eu consigo agora criar relações e estabelecer formas que vão relacionar conjunto com conjunto. Ou seja, relações que são feitas entre conjuntos. A primeira que eu vou mostrar para você é a relação de inclusão. Como que funciona essa história da inclusão? Fácil. Um conjunto A está incluso dentro de um conjunto B. Ou ainda, um conjunto A está dentro de um conjunto B. E para que isso aconteça, não tem grandes coisas, não. Basta que todo elemento de A também seja elemento do conjunto B. Quer ver na forma de diagrama? Olha que legal, ó. Você tem aqui o conjunto B e dentro do conjunto B está o conjunto A. Ou seja, A é um pedaço do conjunto B. Ou ainda, A é um subconjunto de B. Ou A está contido em B. E esse símbolo, essa ferradura virada, é exatamente o símbolo está contido. Um conjunto está contido dentro do outro, o conjunto A está dentro do conjunto B, se todo elemento de A também for um elemento do conjunto B. Essa é a ideia da inclusão. E a inclusão tem algumas propriedades. Olha só, primeira propriedade da inclusão. Todo conjunto está contido dentro de si mesmo, ou seja, o conjunto A está contido dentro do conjunto A. Você está contido dentro de você mesmo. Segunda propriedade. O vazio, ele está contido dentro de qualquer conjunto. Então, o vazio é um subconjunto de qualquer conjunto. Outra história, ó. Toda vez que você fala que A está contido em B, é a mesma coisa, é equivalente a dizer que B contém A. Se A está contido em B, é equivalente a dizer que B contém A. Perfeito? Outro detalhe importante, vejamos, olha só. Para que o A não esteja contido em B, ou seja, para que o A não seja um subconjunto de B, ele não precisa estar completamente isolado. Basta que pelo menos um elemento de A não pertença ao conjunto B. Isso é suficiente para dizer que o A não está contido em B. Quer ver? Ó? Você tem um conjunto B, legal, com todos os seus elementos, e tem o conjunto A com todos os seus elementos. Se um elemento, basta que um elemento de A não esteja dentro do B, o conjunto A não está contido dentro do conjunto B. Só que o aluno, você que está nos assistindo, mais uma vez, obrigado, não consegue muitas vezes perceber a diferença da utilização da relação de pertinência, que eu expliquei ali atrás, com a relação de inclusão. Olha que interessante, ó. Veja comigo. Considere o conjunto das vogais, tá? O A, o E, vou até colocar conjunto V das vogais, ó. V das vogais. A, E, I, O, U. Beleza? Conjunto das vogais. O A é uma vogal, então o A pertence ao conjunto V. O O é uma vogal, então o O pertence ao conjunto das vogais. O F não é vogal, então o F não pertence ao conjunto das vogais. Vamos colocar na forma de diagrama de Venn, ó. A, E, I, O, U. Esse é o conjunto das vogais. Agora, se eu falar A e E juntos, ó, o A e o E juntos, agora é errado colocar que eles pertencem às vogais. Não é assim, porque agora o A e o E se reuniram e formaram um conjunto. E como conjunto, o A e o E está contido dentro das vogais. Entendeu a diferença ou não? Como o conjunto está contido ou não está contido.
O elemento pertence ou não pertence? Agora, vamos ver se você entendeu mesmo, ó. E se eu fazer assim, ó, U entre chaves e o conjunto das vogais? Pertence, não pertence, está contido ou não está contido? O que você acha? O U com chave, ele se formou como conjunto unitário, e como conjunto unitário, ele está contido dentro das vogais. Agora pense, ó, A, E, I e F. Esses 4 elementos em relação às vogais, qual é o símbolo que eu coloco? Pertence, não pertence, está contido ou não está contido? Claro, ele não está contido, porque F não é vogal. Então, o elemento sem chave, sozinho, pertence ou não pertence? Quando eu coloco chave ou quando eu junto elementos, eles formaram conjuntos. E conjunto está contido ou não está contido. Legal? Então, não esquece da utilização de cada um deles. Perfeito? Bom, agora vamos entender outra ideia associada a conjuntos, que é a relação de conjuntos disjuntos. O que são conjuntos disjuntos? Fácil. Conjuntos disjuntos são aqueles que não têm nenhum elemento em comum. Por exemplo, escolhi alguns números ímpares, 1, 3, 5, 7, 9. Escolhi alguns números pares, 2, 4, 6 e 8. Repare que não há elemento comum algum entre eles, então esses conjuntos são ditos disjuntos, perfeito? Conjuntos disjuntos são aqueles que não têm nenhum elemento em comum, tá certo? Essa é a primeira relação entre conjuntos, a relação da inclusão. Vou mostrar outras relações para você, falando agora sobre a união de conjuntos. O que é a união de conjuntos? O que indica a união de conjuntos? Quando eu falo A união B, o que nós estamos propondo? Fácil. O conjunto A ou B é você formar um novo conjunto, usando os elementos que estão no A, os elementos que estão em B, ou os elementos que pertencem a ambos os conjuntos. Ou seja, fazer a união de conjuntos é formar um novo conjunto com aqueles que pertencem a B ou a ambos. Quer ver um exemplo? Olha só, o conjunto A tem elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O conjunto B com elementos 5, 6, 7, 8 e 9, tá certo? Na forma de diagrama de Venn tá aí cada um deles, beleza? Unindo eles, eu vou ter um novo conjunto. E a união é exatamente todos os elementos. Como eu já disse, os que estão em A, os que estão em B e os que estão em ambos. Maravilha? Aqui estão eles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Perfeito? Essa é uma operação que você faz entre conjuntos. Tem também a operação da interseção. Vamos dar uma olhadinha? A interseção também é uma operação entre conjuntos, só que agora é o uzinho de ponta cabeça. Quando você fala na interseção do conjunto A com o conjunto B, você também vai formar um novo conjunto. Só que para um elemento fazer parte da interseção, ele precisa pertencer simultaneamente a A e a B. Elementos que fazem parte de A e de B simultaneamente formam esse novo conjunto chamado de interseção. Vamos dar uma olhadinha? Olha lá, conjunto A, elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Conjunto B, elementos 5, 6, 7, 8, 9. Diagramas de cada um, perfeito? Olha lá, quando você une os conjuntos, existe uma região que pertence a A e pertence a B simultaneamente. Essa região é a interseção. Olha ali, ó, 5, 6 e 7. Esse é o novo conjunto chamado de interseção. Então a união pega todo mundo. A interseção pega os elementos em comum. Se os conjuntos forem disjuntos, ou seja, se eles não tiverem elemento em comum, a interseção daí é vazia. Por exemplo, a interseção dos ímpares com os pares é vazia. Não tem nenhum número que faz parte dos ímpares e dos pares simultaneamente. Legal? Outra operação perigosa para você entender junto comigo, ó, é a operação de diferença entre conjuntos. A diferença é a conta de menos. E quando a gente fala na diferença A menos B, é o seguinte, o conjunto A menos B, ele não é feita a diferença dos elementos de A para os elementos de B 1 a 1. Não é assim. Você vai formar um novo conjunto e a característica é a seguinte. Você vai pegar os elementos que pertencem ao conjunto A e que não pertencem ao conjunto B. Vamos dar uma olhadinha? Olha lá, ó. Conjunto A, elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Conjunto B, elementos 5, 6, 7, 8, 9. Quando você vai pensar quem é os elementos que fazem parte de A e que não fazem parte de B, é o 1, o 2, o 3 e o 4. Ou seja, este é o conjunto A menos B. Os elementos que fazem parte do conjunto A e não fazem parte do conjunto B. Cabe aqui uma outra observação, que é a seguinte: fazer o conjunto A menos B é diferente do conjunto B menos A. Porque o conjunto B menos A, qual é a regra agora para fazer B menos A? É os elementos que fazem parte de B e não fazem parte de A. Quem são os elementos que fazem parte de B e não fazem parte do A? É o 8 e o 9, concorda? Esses dois aqui formam o conjunto B menos A. Então, olho aberto, muita atenção quando se fala nessas operações entre conjuntos. Legal? Vamos continuando? Olha só, nós temos ainda o chamado conjunto complementar, ou o complemento de um conjunto, o A elevado a C ali, ó. Quando se fala no complementar de um conjunto, ou conjunto complemento, é basicamente o complementar de A é o conjunto que falta para completar o A. Ou, na prática, o conjunto dos elementos que não pertencem ao conjunto A. Olha que fácil, ó. O conjunto A tem os elementos 1, 2, 3. O conjunto B tem os elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quem é o complementar? É fácil, é os elementos de B que estão faltando no A. Tranquilo. Quem são os elementos de B que estão faltando no A? O 4, o 5, o 6 e o 7. Legal? Bom, a união, a interseção, a diferença, o complementar, a inclusão, tudo que eu discuti com você aparece em concursos, provas, em especial no Enem. Só que ele aparece, você já sabe como. Como que ele aparece, professor? Fácil, em forma de contextualização, em forma de problema, em forma de leitura, interpretação e resolução. Vai usar diagrama, vai usar união, vai usar interseção para resolver problemas associados aos diagramas de Venn. Tem problemas que nós estamos relacionando dois conjuntos. Tem problemas que nós estamos relacionando três conjuntos. Mas eles aparecem e fazem parte dessa estrutura do Enem. Vou fazer o seguinte então, ó. Você já viu todos os conceitos, viu a teoria junto comigo. Eu vou encerrar essa aula aqui e, por favor, você que assistiu a aula, continue comigo para a gente poder aplicar tudo isso nas nossas aulas seguintes aí, onde a gente vai trazer o conceito de conjunto, só que agora aplicado. Posso contar com você? Tenho certeza que sim, viu? Deixa sua curtida, deixa seu comentário, ele é bem importante para a gente e vamos em frente. Daqui a pouquinho eu volto para mais uma aula, aplicação de todas essas histórias envolvendo conjuntos. E você é meu convidado de novo, tá certo? Um bom estudo a todos, um forte abraço, tchau, tchau.